água como solvente universal. Olá, alunos! Nesta aula, falaremos um pouco sobre a água como um solvente universal. Começo a aula, então, mostrando essa imagem do planeta Terra. Repare bem as áreas azuis que são compostas por água e as áreas verdes, amarelas e marrons que são compostas de terra. Sabia que 70% do nosso planeta é coberto pelos oceanos? Então, a água está no nosso planeta em maior quantidade do que a própria Terra. Mas não é só na Terra que a gente tem uma grande quantidade de água. Mas aí eu pergunto a vocês, como a água está nas nossas vidas? Bom, se nós olharmos os diferentes organismos vivos, nós vamos ver que o corpo do ser humano tem de 60% a 75% de água. Ou seja, em cada parte do nosso corpo, nós vamos ter diferentes quantidades de água, mas a média é de 60% a 75%. Para os outros animais, como os mamíferos, por exemplo, tem mais ou menos a mesma proporção. O que mais se destaca é a água viva, pois ela tem 98% do corpo dela composto de água. Para os vegetais e frutas, também podemos dizer que existe uma maior quantidade de água em geral, onde os animais e vegetais, eles possuem grande quantidade de água, mas o mais importante é que todos os organismos vivos da Terra precisam de água para sobreviver. Tudo isso demonstra que a água é muito importante para a nossa vida. Então, a partir disso, irei explicar para vocês o que é a água. Bom, a água é uma molécula composta de 3 átomos, sendo um átomo de oxigênio ligado a 2 átomos de hidrogênio. Mas existem várias outras coisas que são legais sobre a água, como, por exemplo, ela é a única substância que pode ser encontrada na natureza em 3 estados físicos, como o estado sólido, líquido e gasoso. Para o estado sólido, ela é encontrada na natureza, como nas geleiras, e podemos ver até nos cubinhos de gelos que temos guardados no nosso congelador. Ela também pode ser encontrada no estado líquido, onde nos mares, nos lagos, rios e também nas cachoeiras. E também no estado gasoso, que podemos ter elas no ar, originando o que chamamos de unidade relativa do ar. Outra parte interessante da água é que ela no estado sólido é menos densa que quando está em um estado líquido. Ou seja, o gelo ele tem menor densidade devido à forma que as moléculas de água se organizam ao se congelarem, o que gera então um aumento de volume ocupado por elas. Por isso, quando colocamos uma garrafa de água fechada na nossa geladeira, no nosso congelador, ela pode chegar a estourar. Outra coisa interessante de se observar é que a água não tem coloração e nem cheiro. O que faz ela ter uma coloração e um cheiro, ou até mesmo um gosto, é o que está inserido dentro dela e não necessariamente a água entre si. A água por si só, ela não tem cheiro, não tem gosto e também não tem cor. Também devemos destacar que a água a 0 graus Celsius, ela ocorre uma transição de estado de água do líquido para o sólido, ou vice-versa. E já no estado líquido para o gasoso a 100 graus Celsius, ocorre uma transição de estado de vapor para o estado líquido. E isso pode se obter dependendo da pressão de cada local, a pressão da coluna atmosférica. Uma das coisas mais importantes sobre a água, e é esse o tema da nossa aula, é que ela é um solvente universal. Mas o que é ser um solvente universal? Para vocês entenderem, nós temos 2 componentes, um soluto e um solvente. Quando o soluto entra em contato com o solvente, ele vai se misturar e vai se transformar em uma solução. Nesse caso, o sal entra em contato com a água e gera uma mistura de água e sal. O solvente é um líquido que se dissolve e o soluto no seu meio. E a água tem essa capacidade e ela faz isso muito bem. Para vocês terem uma ideia,
ela consegue dissolver quase todas as coisas que tem no planeta, como os açúcares, os sais minerais, como por exemplo a água mineral que bebemos, gases como oxigênio e entre outros. Por isso a água é chamada de solvente universal. Mas aí você deve estar se perguntando: existe um limite para que essas substâncias consigam se dissolver? Sim, existe. Mas nós chamamos de solubilização, ou a capacidade de substâncias solubilizar outra. Aqui temos, por exemplo, a água e a terra, onde uma quantidade grande de terra, quando inserida na água, a água ficará então saturada com tanta terra que ela não consegue dissolver tudo. E o que ela não consegue dissolver se deposita na parte de baixo do recipiente como se fosse um resíduo. Ou seja, quanto mais terra você coloca, maior será o resíduo que irá para o fundo do recipiente. A água consegue solubilizar qualquer substância, será? Não necessariamente. Mas isso nós vamos estudar nas próximas páginas deste livro. Ficaremos por aqui e espero que tenham gostado.